Durante anos eu fiz errado. Deixei a galinha entrar onde não devia, perdi colheita que levei meses para preparar e ainda fiquei sem entender o motivo. Hoje eu sei exatamente o que aconteceu. E mais do que isso, sei o que deveria ter feito desde o começo. Fica aqui comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje pode salvar uma safra inteira sem gastar nada. Vou te contar uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. A galinha caipira não é inimiga do feijão. Ela pode ser, dependendo de onde você coloca ela. Mas no lugar certo, ela trabalha para você de graça, dia e noite, sem reclamar. O segredo está no posicionamento. E esse posicionamento eu aprendi da forma mais cara que existe, perdendo. Mas antes de chegar na solução, deixa eu te contar como tudo começou. Eu me lembro como se fosse hoje. Era o começo do inverno, terra preparada, feijão plantado em fileira certinha, aquele orgulho de quem fez tudo no tempo certo. Uns 20 dias depois, as primeiras folhinhas começaram a aparecer. Era bonito de ver. Mas junto com as folhas, apareceu também a praga. A lagarta do cartucho entrou no canteiro quase sem avisar. Primeiro uma, depois outra, e quando eu percebi o estrago, já estava feito. Aquela safra foi embora. Mas o que eu fiz naquela época? Botei a galinha para resolver, soltei ela direto no canteiro. E aí foi o segundo erro. Porque a galinha não discrimina. Ela não olha para o que é praga e para o que é planta. Ela come o que tiver na frente. Arrancou mudas novas, ciscou raiz, virou a terra perto do pé de feijão e deixou tudo exposto. Em 2 dias, ela terminou o que a lagarta tinha começado. Aí eu entendi que o problema não era a galinha. O problema era eu, que não sabia onde colocar ela. Isso me fez pesquisar, conversar com gente mais velha, com quem planta há décadas, e fui descobrindo uma coisa que parece simples, mas que muita gente ignora até hoje. A galinha funciona como controle biológico, mas precisa de espaço certo para isso. Aqui tem uma coisa importante que eu preciso te explicar antes de continuar. Lagarta do cartucho, também conhecida pelo nome científico Spodoptera frugiperda, é uma das pragas mais agressivas do feijão e do milho aqui no Brasil. Ela passa boa parte do ciclo dela no solo, especialmente na fase de pupa. É exatamente aí que a galinha entra. Ela não precisa estar dentro do canteiro para te ajudar. Ela precisa estar nas bordas, na área ao redor, onde as lagartas se enterram para completar o ciclo. Pensa assim. Imagina que seu canteiro de feijão é uma casa. A praga não mora dentro da casa. Ela mora no quintal, no entorno, naquela faixa de terra solta que fica ao redor. É aí que ela se transforma. É aí que ela se multiplica. E é exatamente nessa faixa que a galinha precisa estar. Isso mudou tudo na minha forma de criar galinha, junto com a horta. Agora deixa eu te mostrar o arranjo exato que eu uso hoje, com medida real, do jeito que funciona na prática. O canteiro de feijão tem o espaço dele. Pode ser uma faixa de 2 metros de largura, pode ser mais, depende do tamanho da sua área. O que importa é o que fica do lado de fora dessa faixa. Eu deixo uma bordadura de pelo menos 1,5 metros de terra batida e limpa ao redor do canteiro. Essa faixa é o território da galinha, não dentro, do lado de fora. Como eu faço isso na prática? Uso cerca baixa, de tela simples ou bambu fincado, para delimitar o canteiro. Não precisa ser nada caro. Uma cerca de 40 a 50 centímetros de altura já resolve. A galinha não entra no feijão, mas fica circulando na bordadura. E é nessa circulação que ela faz o trabalho. Ela cisca a terra ao redor, vira a parte superficial do solo. E ao fazer isso, ela encontra as pupas, as lagartas que estão se enterrando, os ovos que foram depositados ali perto. Come tudo, sem veneno, sem custo, sem trabalho seu. Agora deixa eu te falar algo que poucos mencionam e que faz toda a diferença. A galinha caipira tem um comportamento específico que a torna ideal para isso. Ao contrário da galinha de granja, que foi criada para ficar parada comendo ração, a caipira busca o alimento no chão. Ela cisca naturalmente, com força e constância. Uma única galinha caipira em movimento pode cobrir uma faixa de até 3 metros lineares por dia nessa atividade de cata.
Em uma semana, ela passou por toda a bordadura do canteiro pelo menos 2 vezes. Eu vi isso acontecer. Naquele ano que mudei o manejo, o feijão foi até o fim sem ataque severo de lagarta. Não porque a praga sumiu do mundo, mas porque o ciclo dela foi interrompido antes de chegar no canteiro. Mas tem um detalhe que eu preciso te alertar. E esse é o ponto que a maioria ignora até errar. A galinha não pode ficar na bordadura durante a fase de germinação do feijão. Nos primeiros 15 dias após o plantio, quando a semente ainda está brotando e a muda está fraca, qualquer movimento brusco de terra próximo pode prejudicar o desenvolvimento da raiz. A bordadura nessa fase precisa ser mantida com a galinha a pelo menos 2,5 metros de distância do canteiro. Depois que as plantas passarem de 20 centímetros de altura com raiz já firme, aí sim você aproxima a galinha para a faixa de 1,5 metro. É quando ela começa a trabalhar com mais eficiência, justamente na fase em que a lagarta do cartucho está mais ativa. Isso que eu acabei de te contar é o que muda o resultado. Não é só colocar a galinha do lado do feijão. É saber quando colocar e a que distância. Agora tem uma pergunta que sempre aparece. Quantas galinhas usar? Isso depende do tamanho do canteiro. Mas como referência prática, para um canteiro de 10 metros lineares, 2 galinhas caipiras em atividade constante já são suficientes para cobrir a bordadura com eficiência. Se o seu canteiro for maior, você vai proporcionar. Uma galinha para cada 5 metros de bordadura é uma boa medida de partida. E tem mais uma coisa que aprendi na prática, que nunca li em manual nenhum. Galinha com pintinho não é boa para esse trabalho. Galinha choca ou com filhote fica defensiva, agitada e pode até danificar a cerca do canteiro tentando entrar. Para esse tipo de manejo, o ideal é galinha adulta, sem filhote, de temperamento mais tranquilo. Se você tiver um galo junto, melhor ainda. O galo organiza o grupo, mantém o movimento mais distribuído ao longo da bordadura. Agora vou te falar de algo que vai além do combate à lagarta. Tem um benefício que a maioria das pessoas não vê de imediato. A galinha na bordadura não só elimina a praga. Ela fertiliza o solo ao redor do canteiro ao mesmo tempo. O esterco dela, depositado naturalmente durante o cisca, vai sendo incorporado à terra ao longo das semanas. Quando você for ampliar o canteiro ou preparar a próxima safra, esse solo em volta já vai estar mais rico, mais solto, com mais matéria orgânica do que se não tivesse tido galinha ali. É como se você tivesse 2 trabalhadores num só, um que combate a praga e outro que aduba o solo. E os 2 são a mesma galinha. Para quem planta feijão junto com milho, que é muito comum aqui no Brasil, o sistema funciona ainda melhor. O milho cresce mais alto, cria uma barreira visual e a galinha tende a concentrar o movimento dela na faixa mais baixa, exatamente onde a lagarta do cartucho age com mais intensidade. Você não precisa fazer nada diferente. O sistema se organiza sozinho. Mas tem uma situação em que esse manejo não funciona, e eu preciso ser honesto com você sobre isso. Se a infestação de lagarta já estiver dentro do canteiro, a galinha na bordadura não resolve mais. Ela interrompe o ciclo futuro, mas não elimina o que já está estabelecido. Nessa situação, você vai precisar agir diretamente no canteiro, seja com cauda de fumo, seja com extrato de nim, seja com o que você tiver disponível. A galinha entra depois, para evitar que o problema volte. Prevenção é diferente de remédio. E é aí que esse sistema se encaixa. Ele é preventivo. Ele quebra o ciclo da praga antes que ela chegue com força. Tem um estudo feito pela Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que investigou o uso de aves caipiras no controle de insetos em sistemas agroflorestais. O que os pesquisadores encontraram confirma o que quem planta na roça já sabia por experiência. Aves de livre pastejo reduzem significativamente a população de insetos do solo, especialmente na fase larval e pupal. O número de larvas encontradas em solos com presença regular de aves foi até 60% menor do que em solos sem essa presença. 60%, sem nenhum produto químico. Isso não é um detalhe pequeno. É a diferença entre perder e salvar uma safra. E por que isso funciona biologicamente?
A lagarta do cartucho passa de 3 a 6 dias enterrada no solo como pupa antes de virar mariposa adulta e colocar ovos de novo. É uma janela curta, mas é exatamente nessa janela que a galinha atua. Se ela estiver circulando na bordadura todos os dias, essa janela se fecha antes que o ciclo se complete. A mariposa não nasce, não voa, não bota ovo, a lagarta não aparece. É simples assim quando você entende o ciclo. Agora eu quero te falar de algo mais pessoal, porque esse canal não é só sobre técnica, é sobre o que a gente carrega da roça, o que aprende errando, o que passa de geração em geração às vezes de forma errada e como a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Meu avô criava galinha em qualquer canto, não tinha muito sistema, era solto no terreiro e pronto. A galinha ia e vinha onde queria. E nisso havia uma sabedoria que eu não reconhecia na época. O terreiro dele era em volta da horta, não dentro, em volta. Ele nunca me explicou o porquê, nunca usou termos técnicos, nunca falou em bordadura nem em ciclo de praga. Mas o resultado era bom. A horta dele produzia bem. A lagarta aparecia, mas nunca derrubava tudo. Quando eu fui para a cidade e voltei anos depois com outras ideias na cabeça, achei que sabia mais do que ele. Tentei organizar tudo de forma diferente. Resultado: perdi colheitas que ele nunca teria perdido. A sabedoria da roça não precisa de nome científico para ser verdade. Às vezes ela já está funcionando antes da gente entender o porquê. O que eu faço hoje é uma mistura das duas coisas. O que aprendi com ele, vivendo e observando, junto com o entendimento do que acontece de fato no solo. E esse equilíbrio foi o que me trouxe até aqui, te contando isso. Antes de fechar o vídeo, eu quero resumir o que você precisa levar daqui. 1. Galinha caipira não é inimiga do feijão. Ela é aliada quando está no lugar certo. 2. O lugar certo é a bordadura. A faixa de terra ao redor do canteiro, não dentro dele. 3. A distância mínima nos primeiros 15 dias é de 2,5 metros. Depois que a planta firmar, você aproxima para 1,5 metro. 4. 2 galinhas adultas são suficientes para cada 10 metros de bordadura. 5. Esse sistema é preventivo, ele quebra o ciclo da lagarta antes da infestação. Se a praga já estiver dentro, você trata primeiro e usa a galinha depois para evitar o retorno. 6. Além do controle da praga, a galinha fertiliza naturalmente a bordadura, preparando o solo para a próxima safra. Isso tudo sem gastar nada, sem veneno, sem trabalho extra além de delimitar o espaço certo. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? É que a solução estava o tempo todo na frente. A galinha já estava no terreiro, o feijão já estava no canteiro. O que faltava era só entender onde colocar uma em relação ao outro. Às vezes a roça já tem tudo o que precisa. O que muda é a nossa capacidade de enxergar o que já está ali. Se esse vídeo te ajudou a ver diferente alguma coisa que você já tem na sua propriedade, então ele cumpriu o que precisava cumprir. Se você chegou até aqui, é porque você se importa com o que planta, com o que cria, com o resultado do seu trabalho. E esse canal existe para pessoas assim. Se você ainda não está inscrito, considera fazer isso agora. Não porque eu vou te prometer algo em troca, mas porque esse tipo de conteúdo prático, honesto, vindo de quem erra e aprende, é o que a gente tenta trazer aqui sempre. E quando você se inscreve, você ajuda esse trabalho a chegar em mais gente que planta, que cria, que vive da terra. Obrigado por ficar até aqui.